Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou aqui novamente, um pouquinho atrasado, mas para a gente bater aquele nosso bate-papo de sempre. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos, uma boa semana, com muita paz, muita saúde, muita tranquilidade. E hoje nós vamos receber aqui a doutora Sandra Daniotti. Nós vamos falar sobre herança, inventário e partilha. Muita gente me pediu para fazer essa live e a pedidos, aqui vocês não pedem, aqui vocês mandam. Então, muita gente tem dúvida, né, sobre como lidar sobre a herança, como lidar com o inventário, a partilha, de que forma que as pessoas, quanto tempo pode esperar, e de que forma as pessoas podem lidar com este assunto que um dia pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, daqui a pouco ela está entrando aqui, a doutora Sandra Daniotti, para nos falar sobre herança, inventário e partilha. Daqui a pouquinho ela está aí, entrando. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Uma ótima semana a todos, com muita bênção, muita paz, muita tranquilidade. E nós estamos aqui sempre trazendo aquilo que vocês pedem. Ah, André, eu preciso de mais informações. Muita gente vai pedindo, nós vamos marcando e uma hora a gente traz aqui, tá? Tudo que vocês pedem, a gente, no momento certo, a gente traz. Vamos ver se a doutora já está aí. Doutora Sandra, deixa eu ver aqui. Doutora Sandra. Ainda não, doutora Sandra. Obrigado, Nath. Dani Santana. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado. Elaine. Boa noite a todos. Olga, boa noite. Érica, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Tem assuntos que a gente não gostaria de falar, mas é necessário, porque todo mundo um dia pode precisar e passar por essa situação e milhares de pessoas está passando, né? E tudo que informações sempre é muito bem-vindo, nunca é demais a gente estar por dentro das coisas. Cida, obrigado. Fátima, obrigado. Vovô Donico, é isso mesmo, aqui é. Boa noite a todos, obrigado pelo carinho de vocês. Vamos ver se a doutora Sandra já está aqui. Doutora. Aqui, doutora Sandra. Ainda não está, eu acho que ainda não está. Deixa eu ver. Deixa eu procurar ela aqui. Não, ainda não. Enquanto a doutora Sandra não vem, né, eu tenho umas receitinhas aqui para passar para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Ó, muita gente me pediu. Deixa eu ver aqui qual que é. Uma receita que eu tinha passado para aumentar o sistema imunológico. É muito importante essa receita. Ela é bem caseira e ela é ótima para aumentar o sistema imunológico após Covid ou antes da Covid. Tomara que ninguém pegue, mas se vier pegar, cuidar, com certeza, sempre prevenir é o melhor remédio, vacinar sempre, todas as doses, a segunda dose, a terceira, quantas doses for necessário. Obrigado, Olga. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Então, assim, para aumentar o sistema imunológico, o que você vai fazer? Pegar 2 cascas de 2 bananas, pode ser a banana que você tiver, nanica, prata, não importa, a qualquer banana que esteja madura, 2 cascas de 2 bananas, um pedaço de casca de abacaxi, 4 rodelas de gengibre, uma colher de chá de açafrão da terra, um punhado de hortelã, 1 litro de água. Põe tudo para ferver, deixa ferver durante 10 minutos, depois desliga o fogo, deixa esfriar,
Coa pode adoçar com mel, se preferir, e tomar 4 xícaras de chá por dia para ajudar a aumentar o sistema imunológico. Na casca da banana tem uma quantidade de magnésio que é uma coisa absurda. Além de ter potássio, outras vitaminas, tem zinco, mas o magnésio, a quantidade é uma coisa muito legal da casca de banana que todo mundo joga fora. E o magnésio tem mais de 360 funções no nosso corpo, principalmente para aumentar o sistema imunológico. Então, esta associação para aumentar o sistema imunológico é maravilhoso para qualquer pessoa que está sempre gripado, está sempre pegando pneumonia, quem pegou a Covid, na fase da recuperação também, ajuda muito. Então, vou repetir. Casca de 2 bananas lavadas, um pedaço bom de casca de abacaxi, 4 rodelas de gengibre, uma colher de chá de açafrão da terra, um punhadinho de hortelã e 1 litro de água. Põe para ferver, deixa ferver pelo menos 10 minutos, depois que ferver, desliga o fogo e espera esfriar, coa e adoça com mel, se preferir. Se não quiser adoçar, não precisa, e tomar 4 xícaras por dia para ajudar a aumentar o sistema imunológico. Vamos ver se a doutora já chegou aí. Se ela não chegou, nós continuamos dando a receitinha. Doutora Sandra, vamos ver se a doutora Sandra entrou. Boa noite, gente. Todo mundo que está chegando aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver se a doutora Sandra... Não, a doutora Sandra ainda não está. Pelo jeito, não. Ivani, boa noite, Ivani. Obrigado pelo coraçãozinho de vocês. Sejam todos bem-vindos. Ó, muita gente me pediu que queria um remédio. Olá, André. Oi, querida! Olá, boa noite, André. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui. É um prazer falar com você. Que saudade. Um prazer aí. Eu todos também. falando de um assunto muito legal, que eu gosto muito, de direito. Você está bem, É André? verdade. Graças a Deus, tudo ótimo. Melhor agora com você, que uma pessoa bem informada. E eu também tiro muito isso para mim, entendeu? Além de trazer para as pessoas que têm em casa, a gente também sempre fica mais bem informado. E isso faz muito bem para todo mundo, né, doutora Sandra? Isso mesmo, André. A gente tem que estar sempre antenado em tudo o que está acontecendo. Eu tenho tido muitas perguntas, muitas. E você sabe que eu estudo muito, eu continuo estudando todos os dias, né? Estudo com os processos, com os casos, mas eu tenho feito muitos cursos com pessoas bastante experientes para justamente responder cada vez mais as perguntas, tirar as dúvidas e auxiliar as pessoas, né? E o direito é tão infinito, né, doutora? Realmente é uma coisa que abrange um monte de profissões, um monte de categorias, de pessoas, né? Sim, sim. E a gente, todos os dias, tem problema, né, para resolver. Sempre tem, né, André? Sim, O de ontem você já faz parte. resolveu, ou jogou para frente, vai, mas sempre, todo dia tem. E as famílias, né, André? As famílias, e principalmente depois da pandemia, né? Eu acho que os problemas se acentuaram bastante, né? É verdade. Assim, a questão de divórcio, a questão... Houve muito falecimento, então, assim, com os falecimentos, e já por problemas mais comuns, mas, assim, alguns mais graves, e por conta do Covid, muitas famílias se desmantelaram bastante, sabe? Entre aspas, né? É, Porque houve muitas infelizmente. perdas, houve muitas perdas, e com É. isso houve uma procura muito grande no sentido de esclarecer sobre a questão de herança, a questão, o que fazer, né, com a perda daquele seu ente querido. E muitas pessoas, às vezes, viviam numa situação diferenciada, tipo assim, convivo com a pessoa, não sou casado, a pessoa já tem filhos, tem patrimônio que já trazia anteriormente, eu tenho direito, não tenho direito? Isso é uma pergunta muito recorrente.
É Então a verdade. gente vai tentando resolver, né? É verdade, doutora. E falar nisso, como definir herança no caso de falecimento, não, se não fez testamento? Então, o testamento não é obrigatório. O testamento, ele é um Tá. ato de última vontade, é um ato que vai ser só colocado em prática com o falecimento do testador. Então, assim, quando a pessoa tem patrimônio, isso aí é um planejamento familiar, isso é muito interessante. As pessoas têm que saber hoje que não precisa esperar acontecer o fato, a morte, né? Para que se resolva essa situação do patrimônio. Hoje é possível você fazer um planejamento familiar, planejamento sucessório. Então, veja, não é necessário fazer testamento, não é obrigatório. Desculpa, não é necessário, não é obrigatório. Mas no testamento, se a pessoa tem patrimônio, ela pode dizer no testamento o que ela quer que faça com o patrimônio que ela vai deixar, porque aí vai ficar para os herdeiros. Então, se tem herdeiros diretos, se tem pais vivos, né? Se é casado, se tem esposa ou esposo, se tem companheiro ou companheira, se tem esse reconhecimento, se tem filhos fora do casamento, se esses herdeiros, quantos são os herdeiros, quem vai ficar com o quê? Posso doar um pouco mais para um dos herdeiros que necessita mais do que o outro ou que me ajuda mais do que o outro? Pode, desde que não ultrapasse aquele limite dos 50%, que é a legítima que a gente fala, que não ultrapasse o direito dos outros, né? Então, é possível fazer. Se não tem testamento, não fez testamento, não pensou nisso, vai abrir inventário. O que é o inventário? O inventário é quando a pessoa morre, deixa aquele patrimônio, ela perde a sua personalidade jurídica e se torna um espólio, que a gente chama. Então, esse espólio é o conjunto de bens, né, móveis e imóveis, que o falecido deixou e que vai transferir, vamos dizer assim, o termo mais fácil, transferir para aqueles que têm direito, que pode ser os herdeiros, legatários, que são as pessoas que constam eventualmente de testamento. No caso de não ter testamento, vai abrir o inventário, vai fazer a partilha respeitando a ameação, no caso de companheiro, esposa ou companheiro, né? E a parte dos herdeiros e dos demais a quem de direito. Tem que abrir inventário, não tem jeito, tá? Pode. Doutora, Desculpa. filho fora do casamento, que não foi reconhecido, ele tem direito? Sim, filho, não existe, não existe, não é divergência, não existe diferenciação, vamos chamar assim, entre filho, que é aquele biológico, um filho adotivo e um filho que foi de uma relação extraconjugal. Então, filho é filho de qualquer maneira e ele é herdeiro também. O grande problema é que esse reconhecimento, geralmente, ele só ocorre pós-morte, né? Às vezes, a gente tem casos assim em que a pessoa não quer que a família fique sabendo que tem esse filho fora do casamento. É uma situação bastante complicada. Mas Muito, é. ele pode deixar num testamento, né, que ele reconhece este filho como sendo seu filho legítimo ou sócio-afetivo, tá, André? Porque hoje a gente tem a figura do filho sócio-afetivo também, né? Então, ele pode Sim. fazer esse reconhecimento em testamento, que é incontestável, né? Ou, se esse filho não tiver esse reconhecimento por parte do pai, ele pode pleitear o reconhecimento de filiação, né? Investigação através de uma ação que se chama investigação de paternidade, né? E pode pleitear essa paternidade, o reconhecimento e pleitear eventualmente seus direitos, né? É possível, sim. Não existe diferenciação, tá? O único problema é reconhecimento. Hoje nós temos o reconhecimento de filiação socioafetiva, viu, André? É muito bacana. Porque às vezes você cria Legal isso. você cria uma criança, desde pequenininho, né? Às vezes até um sobrinho. Você sabe que eu tenho filiação socioafetiva de sobrinho. E hoje juridicamente falando, no fórum, é comum
O que não era antigamente. Antigamente as pessoas falavam assim, olha, não tenho como criar, cria para mim. Não era assim? Principalmente as pessoas do Era. interior, né? Cria para mim. Criei É, meu sobrinho, eu é. criei 5 filhos e mais esse que é meu sobrinho, né? E aí, o que acontece? Com o falecimento, aí todos os 5 filhos dela têm o direito e o sobrinho não tinha, porque ele é sobrinho, não era Sacanagem. filho. Sacanagem. Isso. Então, É, é. hoje é assim, você tem a aparência, de fato você responde como se fosse pai, você supre as necessidades, você paga a escola, cumpre com as suas obrigações de pai, e aquela criança, adolescente, adulto te respeita como pai, como mãe, é filho. Filho É, sócio-efetivo. é verdade. E você sabe, André, que teve uns 20 e tantos anos atrás, uma pessoa me procurou, eu sempre me lembro dessa história. Era uma sobrinha e ela foi criada por essa pessoa. A mãe dela era muito simples, uma pessoa muito pobre, faleceu, não deixou nada. E ela foi criada com a tia, que era uma pessoa de posses, de poder aquisitivo alto. E as filhas dela, que foram criadas como se fossem irmãs, quando a tia faleceu, elas puderam ter a participação, o seu quinhão na herança, e ela não teve. E na época ela me procurou. E na época nós não falávamos em filiação socioafetiva. E na época ela não tinha juridicamente como buscar esse direito, porque não tinha nem jurisprudência, não tinha nem entendimento nesse sentido. Então quer dizer que você veja como o direito ele é dinâmico, ele vai se modificando É verdade. conforme a sociedade vai mudando, né? E hoje é É, e é, possível. E hoje é possível. é uma conquista enorme isso, né? Porque eu acho que se você tem 4 filhos e criou uma sobrinha com um filho junto, por que não dividir de igual para igual, né? Porque é filho, Não é né? O verdade? sobrinho não sendo sobrinho, não importa, Isso, né? O que isso. fica é o amor. O amor tem que falar mais do que o dinheiro e na hora da divisão também tem que ser justo, Sim, né, doutora? sim. Porque Dividir aí entre as todos, por que não, características né? são as seguintes: você paga a escola? Sim. E na reunião de pais? Sim, eu que ia. E médico? Eu que levo. Os médicos conhecem o tio, a tia ou aquela pessoa que cria como pai, né? Mas na certidão Sim. não consta. Então, assim, nada mais do que justo fazer isso. Filiação socioafetiva. E tem a sua parte na herança. Muito bacana. Aliás, para não ter discussão nenhuma, o certo era todo mundo fazer um documento antes para não ter trabalho depois. Lógico que consegue, mas para não ter discussão, não ter trabalho, deixar tudo isso por escrito é muito melhor, né, doutora? Sim, tem uma pergunta aqui da Luciene, posso falar, André? Ela está perguntando assim, ó, posso fazer Pode, essa fica à vontade. partilha escrita à mão e registro em cartório? Posso fazer isso? Olha, Luciene, é o seguinte, o testamento, ela está falando a partilha seria um testamento. O testamento, ele pode ser público ou particular, tá? O particular não significa que tem que levar para o cartório, mas ele tem que ser obrigatoriamente escrito e ele tem que ter testemunhas daquilo que você está colocando no papel. O cartório hoje, para fazer um testamento, porque sempre a orientação que eu dou é que seja público, tá? Viu, Luciene? Então, sempre que possível, faça da forma pública. Por quê? Um documento público é incontestável que foi um ato de vontade e que você esteve lá no cartório para praticar aquele ato. Tem as testemunhas, é lavrado, é uma escritura pública, né? Então, as pessoas vão ter conhecimento disso, vai ficar registrado. Com o seu falecimento, vai ser obrigado a levantar esse testamento e cumprir. No caso de particular, André, o que acontece? A gente não sabe se esse documento vai parar na mão de pessoas as quais não deveria, né? Que Sim. pode rasgar, que pode sumir com esse documento. E qual a garantia que você tem que no seu falecimento aquele testamento que você fez num papel comum de próprio punho que ele vai ser levado a efeito? Você pode ter deixado uma pessoa responsável e depois, na hora, a pessoa se esquecer ou morrer ou sei lá o quê, né? Ou uma enchente na casa, sumiu o papel. E aí? No cartório não tem isso. Então, a orientação que eu digo é assim, sempre fazer em cartório. E quanto Tá. custa isso? Você vai gastar, em média,
em torno de R$ 1.200 no cartório para fazer um testamento bem bacana, bem bonito. Varia muito, tá, André? Tem cidades do interior que cobram bem mais barato que São Paulo. São Paulo, infelizmente, a taxa cartorária é uma das mais altas, tá? Isso impede um Não, pouco. Mas se for no interior, dá uma perguntada no cartório, eu quero fazer um testamento. O que eu preciso? Precisa comprovar que você é proprietário daquele bem, né? Os herdeiros, e não passar dos 50% que você pode fazer a doação, tá. tá? É a Do- pergunta que ela fez. tá. Doutora, um casal resolve congelar os óvulos. Tá. E de repente o companheiro vem a falecer. Esta mulher, de repente, depois do falecimento do esposo, ela resolve que ela quer ter um filho do marido. E ele, de repente, já tem outros filhos, tá? Do primeiro casamento, não importa. Sim. Ela, se ele deixa por escrito isso, ela pode usar esses óvulos essa criança, ela vai ter direito depois aos Olha, bens? que pergunta maravilhosa de jurista, especialista isso, hein, André? Olha, essa é uma discussão que está muito em alta, porque nós tivemos um caso emblemático de uma família riquíssima, o rapaz milionário, casado, eles congelaram os óvulos e não deu tempo, né? Acabou não dando tempo dessa gestação acontecer, ele acabou falecendo e realmente os filhos não concordaram que ela tivesse essas crianças, ou a criança, ou as crianças, não sabe, né, quantos efetivamente, mas que não queriam. Por quê? Justamente para não dividir a herança, não dividir o Era. patrimônio. Por quê? Porque não importa, ainda que seja de forma inseminação artificial, né, o gene daquela pessoa está lá, é filho legítimo. E ainda, e vou falar de adoção, tá? Vou explicando e vou falando para você. Então, assim, para que isso aconteça e ela possa gerar, ela possa fazer a inseminação desses óvulos, é necessário que ele tenha deixado, antes de morrer, né, por escrito, de preferência por escrito, declaração de que ele autoriza o uso do espermatozoide, do material biológico, para que seja feita essa inseminação. Porque isso pode gerar uma tremenda confusão, porque se a família insistir que não querem, que os filhos, os herdeiros, que eles não querem, porque o pai efetivamente não declarou, vai ser uma briga judicial muito grande. E a chance dela não conseguir também é grande, porque ele tem que ter deixado em vida essa autorização. Agora, por outro, e a criança, no caso, vamos supor, fez, né, fez todo aquele trabalho na clínica, deixou a autorização, deixou lavrado que autorizava a utilização do material genético, né? Esta criança tem os direitos tantos quanto os demais herdeiros, tá? Tanto Ah, quanto, legal. igual. Só que tudo isso vai ter que ser pleiteado judicialmente, porque normalmente as famílias acabam não aceitando. Você sabe, André, eu tive um caso muito interessante que o casal se inscreveu para adoção no fórum, se inscreveu para adotar uma criança e fizeram cadastro e chegaram a fazer aquelas entrevistas, né, com a psicóloga, né, na área de psicossocial, fizeram entrevista, tudo. Só que isso é muito demorado, você sabe. Então, aí o que É, acontece? Eles acabam demorando tanto para chamar o casal, tanto vai demorando, demorando, aquela fila imensa. O rapaz faleceu, veio a falecer, teve um câncer fulminante e veio a falecer. Aí o que, que acontece? Um dia ela recebeu um telefonema, ele já havia falecido fazia uns 2 meses mais ou menos, bem pouco tempo. Ela recebeu uma ligação de que a criança que estava preparada, né, pronta para adoção, se eles aceitavam, que era um garoto, se eles queriam.
Ela ficou em prantos e tudo mais e foi para o fórum e chegou lá. Ela disse: olha, ele faleceu e tudo mais. Aí o fim da história é o seguinte: a família dele me procurou, até pode, não pode, pode, ele participou disso. Então, assim, ele fez aquelas declarações no fórum, ele participou das entrevistas, ele tinha todo interesse. Então, a pergunta é: esta criança pode levar o nome do falecido? Aquele que o marido dela que faleceu, que queria adotar junto com ela? Sim, pode, ainda que tenha falecido, né? Que a adoção seja feita após o falecimento dele, porque ele tinha expressamente a intenção de adotar aquela criança, de ser pai. Que Então é lindo isso. possível. Que história bonita, né? Que Muito história bonito, bonita, né? muito bonito. E aí a É. criança acabou tendo direito, né, a participar da herança do pai. Bonito, né? Essas coisas comovem a gente e mostra que a vida vale a pena ainda, né? Que Sim, tem coisas ainda, tem muita coisa boa na vida, né? Nunca muito. podemos perder a esperança que lá no fim do túnel sempre pode pintar uma luzinha ali e mudar tudo. E que lindo essa mulher adotar essa criança, quer dizer, o pai continuou, né? Ela formou uma família com ele, né? Legal isso. Exatamente, olha que lindo, viu? E assim, Lindo, e é a lindo. família dele, eu me lembro que a mãe dele foi uma coisa muito triste, né? Mas ela se apegou a essa criança muito, porque Sim. é como se ele fosse de material genético dele, porque para eles É, não tinha diferença. É filho. É muito lindo é o isso. filho desejado. É o filho desejado, isso que importa, né? Sim. Filho é filho e pronto, não tem filho E- adotiva, filho disso, de barriga, tudo é filho, filho o que importa é o Isso. amor, né? E O não tem resto é tudo bobagem, né, diferenciação, doutora? verdade. É muito É verdade. legal. Doutora, se eu tiver um pai, ele vem falecer e deixa uma dívida, e deixa alguns patrimônios, ou não deixa nada, essas dívidas têm que ser pagas? Então, o espólio é um conjunto de patrimônios, um conjunto de bens móveis, imóveis, materiais e imateriais, porque hoje a gente fala em material porque pode ser até livros, aulas, internet, pode ser tudo isso também. Pode, isso faz parte do espólio hoje também, né? Então, é um conjunto. Então, esse bem pode ser positivo ou não. Então, ele pode ter valores a receber, ele pode ter um patrimônio a receber e pode ter a dívida. Agora, os herdeiros vão ter que arrolar isso num arrolamento, num inventário, né? Vai ter que levar o ativo e o passivo, né? O ativo, o conjunto de bens e imóveis, valores que tem e mais o que deve. Esse valor que ele deve, os herdeiros ficam apavorados, porque eles acham que eles vão pagar com o patrimônio pessoal deles, tá? Mas é o seguinte, cada herdeiro vai pagar a dívida no limite do seu quinhão, no limite Tá. do valor que o espólio tem para pagar. Então, se ele deve R$ 1 milhão, ele tem 2 milhões ali para dividir, então os herdeiros vão pagar, o espólio vai pagar através dos seus herdeiros até o limite do seu quinhão, não mais do que isso. É o grande medo que as pessoas falam: nossa, eu vou ter que pagar com o meu patrimônio. Precisa tomar cuidado com É, confissão de dívida, né? Porque aí a pessoa às vezes faz confissão de dívida, se compromete a pagar a dívida juntamente com o falecido e tal. Aí, na hora de abrir esse inventário, a pessoa acaba misturando tudo isso e acaba tendo que pagar com patrimônio pessoal. Isso é um problema, precisa tomar muito cuidado. então, antes de você assinar qualquer coisa, sempre procurar a orientação de um advogado da sua parte, né? Se Sim, algum advogado de uma empresa que seu pai ou sua mãe ficou devendo e não tem patrimônio para cobrir essa dívida, então você não exato. assina nada, né? Não deve Exatamente. assinar. Isso, sempre quando você tem um documento para assinar, uma procuração simples que seja, um contrato, você tem que estar ciente do material que você, daquelas cláusulas todas que você tá assinando, porque naquele momento que você está assinando, não existe o problema. O problema vai surgir depois.
Você sabe que eu fiz uma procuração, André, há um mês atrás, mais ou menos, da... Não, faz mais, uns dois, mais, acho que uns 2 meses e meio, mais ou menos, para compra de um imóvel. A pessoa comprou o imóvel, ela não transferiu de imediato e fez uma procuração. E ela falou para mim, doutora, você faz essa procuração? Faço. Veja, uma procuração simples, você vê na internet uma procuração, não é isso? Mas a diferença Sim. é todos aqueles dizeres que estão lá. Aí eu perguntei para ele assim, o que você quer fazer com esse imóvel? Você vai morar, vai alugar, vai vender, vai usar, o que você vai fazer? Não, olha, eu vou comprar, mas eu não vou transferir de imediato, porque ele tem uma dívida bancária, vai tramitar tudo isso, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas a minha intenção é vender. Vender. Então ele comprou por um valor e se ele encontrasse um comprador que lhe pagasse mais, ele venderia. Aí o que eu fiz, André? Eu fiz uma procuração e eu coloquei o seguinte, olha, então vamos colocar uma cláusula de que você vai tomar posse, você pode vender, você pode alugar, você pode refinanciar, discutir a dívida no banco, amplos poderes e vender, inclusive, olha só, o que é um Seu som advogado cortou, orientado. doutora. Oi, tá ouvindo Seu som agora, André? cortou. Tá ouvindo Eu pedi agora? para ela sair e vou entrar novamente, tá bom? Tá, O som cortou. dela cortou. Cortou o som, Vi. Tá. Voltou, André? Voltou? Tô ouvindo, eu não estou ouvindo ela. O Tá som ouvindo dela agora? cortou. O som Tá cortou. ouvindo? Tá Sai e ouvindo volta agora? novamente, por Tá, favor. tá bom. Só um momentinho aí, gente. Vou pedir para a doutora sair e voltar novamente. Ó, ela está saindo e voltar novamente. Aqui para mim está tudo bem, mas só falta o som dela. Não sei se aí para vocês o som dela desapareceu. Aqui para mim desapareceu o som dela totalmente. Doutora Sandra, só um momentinho. Tá normalmente. Deixa eu ver, doutora Sandra. Só um minutinho, gente. Daqui a pouquinho ela entra. O meu não cortou. Boa noite. Joelma, boa noite. Fiuza, boa noite. Sem som. Ah, tá. Para mim não tem som nem imagem. Ah, então ela está voltando. Tá, só um minutinho, por favor. Deixa eu ver aqui se ela já voltou. Aqui, doutora Sandra. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Joana Rodrigues, Ivani. Tatiane. Só um minutinho. Será que a doutora Sandra está com dificuldade para entrar? Só um minutinho. Daqui a pouquinho ela volta novamente. Está tão bom. Boa noite, Fiuza. Edilene. Mas ela volta. Só um minutinho que ela volta. Ah, tá aqui. Está voltando, doutora Sandra?
Aí, voltei. Tá escutando? Voltou, voltou. Ê! Desculpa. Não, Ah, imagina, acontece. Doutora. então, André, vamos lá. Aí, o que que acontece? Eu estava falando para vocês que eu fiz a procuração, né? E aí eu perguntei, o que que Sim, você quer fazer? Você quer morar, quer alugar, quer vender? Ah, doutora, eu vou alugar, mas assim, se aparecer alguém que me paga X, vai ser bom, eu vou vender. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte. Eu elaborei uma simples procuração e coloquei com autorização, dando poderes para vender, sem prestação de contas. Por quê, André? Porque se ele pagou 200 no imóvel e ele encontrou um comprador que vai pagar 400, aí chega na hora sim. do primeiro proprietário assinar, ele vai dizer, não, pera um pouquinho, eu vendi para você e agora você está vendendo por 400, eu quero metade, entendeu? Mas se você coloca uma Entendi. simples palavra, uma frase sem a prestação de conta, autoriza e dá poderes, amplos poderes para comprar, vender, né? E sem prestação de contas, autoriza você a vender sem você ter que dizer e prestar contas, ganhou tanto ou você entendeu? Então é essa a questão. Sim, Por que sempre consultar um profissional? Porque a gente vai pensando naquilo que pode acontecer futuramente, né? E evitar é problemas, verdade. né? Evitar problemas. Sim. Sempre é melhor, é um ganho, né? Isso. Doutora, quem pode fazer o inventário? Qualquer pessoa? Então, é assim, nós temos no Código de Processo Civil, nós temos uma listinha das pessoas que podem abrir o inventário. Então, assim, são aquelas pessoas que têm o direito. Então, faleceu o esposo ou esposa, o companheiro, esposo ou esposa remanescente, que está o sobrevivente, pode ser o inventariante, pedir abertura do inventário ou qualquer um dos herdeiros, e ainda diz até o Ministério Público ou até um eventual credor, tá? Por quê? Porque nós temos um prazo para abrir esse inventário, né? Nós temos um prazo, esse prazo tem que ser estabelecido para evitar pagamento de multa. E se caso não abrir esse inventário, os bens eles vão ficando como se tivessem no nome do falecido, vão gerando dívida, vai gerando ônus, e quem vai arcar com isso? É o espólio, é o chamado espólio. Então tem que comunicar que esses bens vão passar para os herdeiros, e inclusive as dívidas. Hoje tem tido muito problema no seguinte sentido: olha, tem dívida, então a gente não vai abrir o inventário, porque se abrir o inventário, o credor ele pode se habilitar, ele pode entrar no inventário e dizer, olha, é o seguinte, principalmente os bancos, né, André? Então diz assim, olha, é o seguinte, eu tenho aqui, você tem uma dívida de 500 mil aqui comigo, você tá, o devedor faleceu, né? E eu quero receber. Então, como é que fica essa situação? Então, ele vai se habilitar. Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou abrir inventário não, porque senão vai ter a cobrança de dívida e tudo. Não funciona muito. Porque hoje até um credor pode, né? Ele pode pleitear que se abra esse inventário, demonstrando que a parte não quer abrir justamente para lesar o direito de terceiros, tá? E aí Ah, pode abrir, tá. entendeu? Que Entendi. pode ser comum Doutor, isso. é verdade, tem que ter esse cuidado, né? A orientação do advogado sempre é importante, né, doutor? Em qualquer circunstância, você tem muito mais segurança. Lógico, tem que ser um bom profissional, não um aventureiro qualquer, porque também está cheio de aventureiros aí que só quer pegar seu dinheiro, né? E, doutora, e Sim. quem tem que pagar as custas do inventário? Quem recebe, paga. Então, assim, quando eu digo faz um testamento, quando você fizer o testamento, você ou quer fazer uma doação, ou quer deixar um bem para um filho. O que acontece? Um bem maior, um imóvel de maior valor para um determinado filho. O que acontece? Às vezes esse filho que está recebendo mais, às vezes é aquele que mais precisa e não tem nem dinheiro para pagar o imposto de transmissão. É, Não é isso? Então ele não tem nem como é, pagar esse imposto de transmissão desse bem. Então, assim, sempre que vai fazer uma doação, então sempre pensa
que esse espólio ele vai ter que gerir também condições para que se pague esses impostos, inclusive honorários de advogado, né? Taxas de cartório, custas judiciais, porque tudo isso é dinheiro. Então as pessoas falam, nossa, mas eu vou deixar até honorário de advogado. Sim, você pode até tratar com um profissional e dizer, eu quero que o senhor ou a senhora cuide do caso, quanto a senhora vai me cobrar, né? É lógico que é uma situação que você não sabe quando pode acontecer. Mas você tem uma tabela, que dentro daquela tabela você pode mais ou menos estabelecer em salário mínimo ou qualquer coisa assim, entendeu? E a pessoa já deixa reservado aquele valor. É raro acontecer isso, sabe? Porque as pessoas às vezes pensam, primeiro a gente não pensa na morte, segundo a gente não pensa na Sim. divisão do patrimônio, né? Que é uma coisa que na É, verdade é cultural e a gente tem que faz pensar parte. porque faz parte da vida, né? E a gente não pensa, Sim, falar, eu sim. não quero pensar nisso não, como se fosse mau agouro, né? Que fosse criar problema, então você já nem quer pensar, não, não quero, não, eu nem quero pensar nisso, Deus me livre, não quero pensar. Mas isso é uma coisa que pode acontecer de uma hora para outra e a gente não falou para a pessoa o que quer que faça, né? É É importante verdade. que as pessoas deixem os documentos numa pasta. Eu faço isso com a minha filha. Eu fiz isso com ela outro dia. Eu falei, olha, aqui tem os documentos pessoais, aqui tem escritura X, Y, tem esse documento tal, você sabe disso, aqui tem uma dívida assim, aqui tem um pagamento assim, aqui tem recebimentos. Por quê? E já colocando numa pasta. Porque na hora, André, que você partir, as pessoas vão ficar numa confusão danada, não sabem nem por onde vão Fica. começar, né? E aí E os tem que ser realista, herdeiros, né, doutora? Tem que ser sim, realista na vida, né? Isso tem que fazer sim, parte, né? É, sim, e você sabe que é uma confusão, porque quando tem o inventário, os herdeiros falam assim: ah, não, mas escuta, tem que pagar imposto, como que fica isso? Eu falo: vocês é, vão ter que dividir, né? Ah, mas aí a minha mãe tem, é meia, minha mãe tem 50% e os outros 50% só da gente. É, mas aí eles não pensam que a mãe também não vai ter condições de pagar a parte dela. E às vezes eles não querem nem dividir isso. É uma brigaiada. E às vezes não fecha o inventário por falta de pagamento de imposto de transmissão, por falta de pagamento às de vezes, custas. porque às vezes tem um irmão que é bem de situação, que tem posse, e o resto não tem, né, doutora? E esse Exato. irmão que tem posse não quer cobrir a parte daqueles irmãos que não tem posse e fica aquela briga o tempo todo e nada resolve, né? Isso. E se o conjunto, né, o espólio que eu digo é o conjunto de bens, se ele tem imóvel que, por exemplo, rende algum aluguel, ou um imóvel que possa ser vendido de pequeno valor, de pequena monta, pode pedir autorização judicial para que seja vendido para pagar as despesas do inventário. Porque isso, senão, essa Tá. conta nunca vai fechar e nunca eles vão se Nunca fechou. apossar do bem. Eu vi aí que uma pessoa perguntou assim, André. Deixa eu ver se eu consigo ver quem é aqui. Joana Rodrigues, né? Vamos responder. O marido dela faleceu em 2019, ele tinha comprado um terreno. Ela falou assim, aí, né, na pergunta. E eu quero Tá. vender, ele faleceu e eu quero vender, eu posso vender? Então veja, se esse patrimônio foi adquirido no nome de vocês, ou só no nome dele, ou no nome de vocês dois, na constância dessa união, na constância desse casamento, tem que abrir inventário. Porque a parte dele perdeu aquela personalidade jurídica dele e se tornou espólio. Então, 50% desse terreno é dela, ela é meira, não é isso? Ela comprou com É, ele, né? Na constância do sim. casamento. Então, é diferente falar meira e herdeira, tá? Vou explicar também, É, se quiser, eu posso falar. Então, assim, é ela é verdade. meira, então os 50% dela é dela, né? Vai abrir a sucessão dos 50% dele. Então, para vender, precisa fazer esse inventário. E se tem filhos, então abriu a sucessão. Se tiver herdeiros, cada um vai ter a sua parte, né? E aí sim, se quiser vender depois, ou se pedir autorização judicial. Porque sem o inventário vai ser muito difícil resolver essa situação.
E uma dor de cabeça depois sem fim, né, doutora? Que Sim, cria, né? sim. Eu conheço uma avó que ela tinha o filho, ela só tinha um filho e o esposo faleceu. Depois, logo em um pouco tempo depois, faleceu o filho. E esse filho tinha um filho, né? E a avó não queria dividir com o neto, ela vendeu tudo, fazenda, vendeu um monte de bens, até com preço bem em conta. E depois a nora dela entrou na justiça e teve que parar tudo. Então, a pessoa que comprou tinha dado dinheiro, deu uma dor de cabeça para essa pessoa, e tem anos que tem essa briga e nada resolve. Então, para evitar tudo isso, tem que fazer tudo certinho, né, doutora? Sim, tudo certinho. Eu estou vendo diversas perguntas aqui, eu tenho dúvidas, todos os dias eu recebo e-mail, perguntas sobre isso. Existe a questão que a gente falou agora, que eu falei para você sobre a questão de herança, ser meeira ou ser herdeira. Então, vamos supor que ainda que seja casado. Olha, gente, eu estou vendo meu tio, tem 80 anos, casou com uma mulher mais nova. Pessoas acima de 70 anos só podem se casar com separação obrigatória de bens. Obrigatória por quê? Porque está na lei, tá? Então, é o regime da separação obrigatória, justamente para preservar o patrimônio. Existe aí uma leva aí de juristas e tudo dizendo o seguinte, não, não é justo isso, porque hoje, 70 anos é jovem, 70 anos, É. a pessoa diz o que quer, a pessoa trabalha, a pessoa é ativa. Antigamente, 70 anos já era considerada uma pessoa velha, né? Uma pessoa acabada. Mas esse herdeiro, essa pessoa que casou, se ele quiser passar uma parte do patrimônio para essa futura, para essa esposa atual agora, mesmo com 80 anos, ele pode passar? Olha, ele não pode, veja, o patrimônio é dele. Ele pode fazer doação respeitando a legítima, tá? O que eu vou explicar para você duas coisas. Uma, casamento com regime obrigatório, separação obrigatória de bens. Ele faleceu, vamos dizer. Vamos lá, ele faleceu. Ela, casada com ele, tem direito? Tem direito aos bens adquiridos na constância do casamento, desde que não sejam os bens particulares. Então, não adianta vender um bem particular dele. O que é bem particular? É o bem que ele já tinha, que foi adquirido por doação, por herança, ou que ele, da separação anterior que ele já tinha. Então, se ele vendeu esta casa, que era dele já, e comprou aquela outra, não houve modificação. Mas, se ele Sim. vendeu esta casa e comprou um prédio depois de casado com ela, tá? Mesmo que seja na separação obrigatória, então, se ele comprou a casa, que era de 500 mil, vendeu, comprou um prédio de 10 milhões, então 9 milhões e meio, ele cresceu com esse novo casamento. E essa nova esposa, né, que se casou com a separação obrigatória, ela tem direito a partilhar os 9 milhões e meio. Se ele não tiver herdeiro, ela vai ser a única. Se tiver herdeiro, Tá. vai ter que dividir com os demais herdeiros. Mas, com o falecimento dele, veja, os bens particulares, ela não é meeira, mas ela se torna herdeira dos bens que ele tinha anteriormente. É a mesma coisa que isso. É diferente dos casos em que as pessoas falam assim, não são idosos, não têm mais de 70 anos, mas eles querem se casar com separação de bens. Eles elegem, olha, eu quero me separar, quero me casar com separação total de bens. Isso dá um imbróglio danado, porque aí você já limita qual é o patrimônio que vai ser do casal, não vai ser do casal, e com o falecimento, aí é a briga. Então, eu tenho direito a herdar o bem particular? Tenho ou não tenho? Então, hoje a gente tem uma súmula, que é a súmula 377, se vocês quiserem pesquisar, chama-se súmula 377. Então, você entra aí, dá um Google aí, súmula 377, você vai ver que é possível fazer a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, ainda que seja da separação obrigatória de bens. E tem gente que às Tá. vezes não sabe disso. Eu recebi uma pergunta essa É semana. verdade. Mas, doutor, eu fiz o inventário, eu fui inventariante, eu contratei um profissional que ele disse que eu não tenho direito a nada.
porque eram só bens particulares. Então, assim, cada caso é um caso, preciso analisar os bens que tinha, quais os bens, como que ficaram esses bens, qual o regime de casamento, para dizer se efetivamente a pessoa tem direito ou não. Em vida, a pessoa pode doar até 50% do seu patrimônio, tá? Então, o que eu digo é sempre assim, você quer fazer doação? Faça ou por testamento, ou fazer uma doação legítima. Então, faça, mas demonstre que você se encontra em perfeitas condições para que nenhum herdeiro amanhã venha alegar que você está com Alzheimer, que você está com problema de demência, que você está com problema de ordem psicológica, psiquiátrica, que você foi obrigado, foi coagido, sabe? Então, fazer as coisas às claras, sempre com testemunha, lavrado em cartório, nada em documento particular, para que não tenha dúvida. Porque não adianta você ter uma companheira, um companheiro, eu quero doar. Aí você faz num papel de pão, como dizia antigamente, né? Vou fazer no papel de pão. É, é, Gente, isso vai dar uma confusão danada. Porque com é certeza vão verdade. alegar que houve coação, etc, etc. Tá? Tem que tomar Na hora de cuidado. mexer no bolso, na hora de mexer no bolso, tudo muda, né, doutora? Então, põe no papel. Né? Se é Exatamente. uma pessoa que ela tem um casamento, tá? Que ela casou com separação total de bens, mas se ela quer doar alguma coisa, que acho que é mais que justo, né? Para aquela pessoa, ela não pode ultrapassar de 50%, mais ou menos que você colocou, né? Sim, sim. Mas deixar tudo por escrito, né? Isso, exatamente. E assim, sempre Tá. que vai comprar, se a pessoa tiver boa fé, ela tem interesse, por exemplo, ó, tudo que a gente vai adquirir agora é meu e seu. O que era lá atrás, não, mas o que daqui para frente é meu e seu. Então, compra, já coloca na escritura 50-50. Se tem boa fé, não tem Sim, interesse de sacanear o outro, entre aspas, né? sim. Então, coloca É 50-50. Porque aí, verdade. num falecimento, vai abrir sucessão de 50% daquele que faleceu. Os 50% que é Sim. seu, já é seu, né? E Quanto ele, menos briga, melhor, gente. Fazer direitinho para não ter brigas. Né, exatamente, eu doutora? tô vendo um monte de coisas assim escrito, minha tia tá nessa situação, conheço não sei quem que tá. Então, é É, exatamente isso. Você sabe que verdade. essa semana me apareceu uma pergunta assim, mas eu posso doar um imóvel para. Olha só, veja que situação, André. Uma pessoa, há 40 anos atrás, ela doou um imóvel. O que ela tinha? Ela não podia ter filhos, tá? Ele casou em segundas núpcias, já foi casado, separou, casou, se juntou, depois casaram. 40 anos atrás. E eles adquiriram um imóvel. Não tinham filhos, não iam ter filhos mais, então ela falou o seguinte: bom, daqui 40 anos eu vou estar com 90 e eu vou doar esta casa que eu moro, né, com usufruto, com reserva de usufruto, para o meu sobrinho mais novo. Olha a ideia, era essa. Para o meu sobrinho mais novo, da minha sobrinha, da minha sobrinha mais nova, para o filho dela, ele tinha o quê? Um mês de idade, tá? Sobrinho neto. Sobrinho neto. Então, diz assim, olha, daqui 40 anos, ele vai estar com 40 anos, eu vou estar com 90. Então, ele vai cuidar de mim. Ela fez isso certo, sim, porque ela pode doar um imóvel para um recém-nascido? Pode, desde que o responsável por aquele recém-nascido assine por ele, porque ele já tem personalidade jurídica, ele já existe neste mundo, ele já tem direitos, né? Então, pode. Ela só esqueceu de dizer que ele teria que cuidar dela. Então, a doação com usufruto, com cláusula resolutiva, com cláusula lá na frente, diz assim, ó, eu vou doar para você, só que você vai ter que cuidar de mim, entendeu? E Ou aí o vai cuidar do sobrinho acabou. cachorro, ou vai cuidar do meu cachorro, ou vai cuidar disso ou daquilo, tem que deixar por escrito, né, doutora? Isso, Tá. Doutora, só assim, porque se cair, passa só seus contatos. exatamente. Então, tem que ter cláusula resolutiva, tem que ter cláusula que estabelece isso. É aquela tal história que a gente falou. Tem que falar com o seu advogado, mas falar claramente. Não adianta ficar escondendo a tua ideia.
né? Um colega me perguntou uma coisa, uma situação essa semana de um cliente dele, falou, olha, meu amigo, a melhor coisa que você tem que fazer é perguntar para ele efetivamente o que você tem em mente, o que você quer. Porque se não falar, André, a gente não pode ajudar. Então, se ela fala para a pessoa que está fazendo essa escritura de doação, porque eu pretendo que este sobrinho, sendo mais novo, cuide de mim, colocar esta cláusula. Ele não cuidou, então desconstitui essa doação por falta de cumprimento de cláusula. Concorda? Não cumpriu, então perdeu o caráter desta doação, né? Porque quem está cuidando, por exemplo, é uma outra pessoa, nada a ver com o sobrinho, entendeu? Doutor, só seus contatos, por favor, depois a gente continua. Tá, então lá, 011 3857 5778. Tá, nas redes sociais. Nas redes sociais, Sandra Daniotti, com 2 T's, tá, gente? Me passa só o celular. Tem um celular que é o WhatsApp. A Aline vai colocar para mim. Coloca aí, Aline, por favor. Ó, o telefone fixo da doutora Sandra. Oi, Li. Vou por aqui. Tá. 94554 3405. Esse aqui é o WhatsApp. É o WhatsApp Office. Ó, então, tá. Os dois telefones da doutora Sandra. O fixo do horário comercial. 011, quem for fora de São Paulo, ela também dá consulta online. 3857-5778. 011 3857-5778. Ou WhatsApp. 011 94554 3405. 94554 3405. Doutor, ó, tem uma pergunta aqui. O meu tio comprou um pet, mas ele estava morando com um rapaz. Mas o rapaz não ajudou financeiramente. Ele tem direito algum sobre o pet? Então, veja só, uma situação bem complicada, bem chata, né? Porque tudo aquilo que você adquire na constância da união, tá? Por isso que eu digo, olha só, se você quer, ainda que seja em regime de união estável, mas quer estabelecer o regime de bens, pode. Mas se você não fizer nada, fica estabelecido que é o regime da comunhão parcial de bens. Salvo nos casos que tenha mais do que 70 anos, porque a lei diz que casado com separação obrigatória se entende também que neste caso é a mesma coisa, segue a mesma situação. Se ele tiver esse reconhecimento dessa união com separação total de bens e ele montou esse pet com dinheiro exclusivamente dele, ele não tem que dividir, tá? No caso de separação, não leva de qualquer maneira, no caso de separação. Mas, se ele estava em regime de comunhão parcial de bens ou estava vivendo em regime de união estável, mas não tinha o reconhecimento no papel, e esta outra pessoa pedir o reconhecimento, vai restar decidido que, no caso de ausência da parte ter dito, eu quero tal regime, vai ser o da comunhão parcial de bens. Ponto. E na comunhão parcial de bens, tudo aquilo que você adquire na constância da união é dividido como meio a meio, 50-50. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, André, casamento e união estável é um contrato, é um negócio. É a mesma coisa. Tá? Então, assim, todo aquele amor, o love, a paixão, é tudo muito bonito, mas isso é tudo um acessório. É verdade, é verdade. As pessoas não pensam nisso. Depois chora um pouquinho, depois passa. Infelizmente é assim. Infelizmente, né? Tá? Mas assim, o problema tá morando junto, estamos dividindo as preocupações, as horas boas, ruins, as despesas, compramos um carro junto, tivemos um filho ou não, ou dividimos sabe? Dividimos o nosso dia a dia.
Então, você já sente como a preocupação de estar com aquela pessoa com você, você tá. Então, já é hora de você parar e pensar o seguinte: olha, espera um pouquinho, agora já está complicado. Agora eu acho que eu vou ter que pensar e eu vou ter que estabelecer o que nós vamos fazer daqui para frente. Porque se eu morrer, Sim. como é que fica? Ah, eu tenho um filho, não tenho filho, mas eu tenho